Ok, agora tá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live das quartas-feiras. Hoje teremos a Luciana Brauna. Ela vai falar um pouquinho da carreira dela, mas além da carreira dela, como vocês estão sabendo, a gente está trabalhando bastante para um pouquinho de conhecimento em conhecimento em política. Eu e ela estamos de vermelho e amarelo pelo PSOL. Então, é isso aí, pessoal. Com vocês, Luciana. Olá, boa noite, quem está assistindo agora. Boa tarde ou bom dia, se você vai acompanhar depois essa live. Vou me apresentar primeiro, falar um pouquinho quem é que está aqui com vocês essa noite para compartilhar algumas experiências, né? Meu nome é Luciana Brauna, eu sou nascida em São José dos Campos, São Paulo. Eu sou filha de mãe solo, a Regina, sou neta da Benedita e sou mãe da Isabela, né, que tem 16 anos, e agora também estou esperando mais uma sementinha na minha barriga. Sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Eu fiz graduação, né, fiz licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Atuo na Rede Estadual de Ensino como educadora desde 2012. E, além disso, né, eu atuo também no movimento negro, obviamente, assim, com um pouco mais, de forma mais recente, né, mas eu tenho um ativismo social que me acompanha ao longo da minha vida, desde que eu era adolescente, estava no movimento estudantil, e também, né, atuo, sou ativista social e venho atuando também mais recentemente, né, com o movimento negro, construindo a Frente Preta, a SJC. Eu também sou educadora, né, arte educadora, ministro palestras, onde quer que haja ouvidos dispostos aí para elaborar, para debater, para trazer reflexões a respeito da luta contra o racismo, a respeito da consolidação da nossa identidade racial, né? Então, eu já ministrei palestras em fábricas, como na Gerdau, na Johnson, aonde quer que haja, né, disposição para travar esse diálogo, eu estou ali muito disposta, né? E também sou poeta, escrevivente, né? Eu escrevo poesia desde o momento que eu comecei a me alfabetizar. No entanto, a questão da poesia, para mim, era uma questão individual, que eu usava para desafogar as frustrações de se crescer, né, mulher, preta, gorda, numa sociedade que é racista, que é machista, que é gordofóbica, e que faz questão de diminuir a autoestima de nós, mulheres, né? E, portanto, a poesia ela era um mecanismo de eu conseguir transbordar todas as minhas frustrações. E o ano passado eu comecei a dialogar com um grupo de mulheres pretas que escrevem também, e a gente se aventurou no Fundo Municipal de Cultura com a proposta de escrever um livro com as escritas dessas 4 mulheres pretas, que sou eu, a Ingrid Sá, a Luciene G e a Bárbara Miranda, e nós fomos contempladas para a publicação do nosso primeiro livro, que se chama Se Me Deixassem Falar, que está com a previsão de lançamento para maio deste ano. Então, a partir dessa união de mulheres negras, escreviventes, de diferentes realidades e contextos de São José dos Campos, que nós criamos o coletivo Ialodê, né? Então, Ialodê é uma palavra que entrou na minha vida por volta do ano de 2017, e a gente achou que tinha tudo a ver, né? Ialodê é Senhoras das Águas, portadoras das vozes políticas das mulheres na região da Nigéria, e a gente adotou esse livro porque essa condição ela nos acompanha, né? Na mesma medida que a gente escreve poesia, a gente também vai fazer essas provocações
a respeito da vivência das mulheres pretas, de como que essa vivência ela é atravessada pelo racismo e por diferentes questões, e, portanto, essa é a minha trajetória, né? Hoje eu atuo, então, nesse projeto, estou atuando nesse e em outros projetos também, então eu estou indo aí também para essa área da produção cultural, sou educadora e resistente, né, em todos os espaços, e é um pouquinho sobre essa trajetória e um pouquinho sobre essa proposta que eu vim socializar com vocês essa noite. Então, muito obrigada pelo convite, agradeço a Sônia, agradeço ao Avanço do Brasil Negro por abrir esse espaço para a gente compartilhar as nossas vivências, enfim, para a gente construir aí os passos da nossa emancipação enquanto sujeito, enquanto negritude, né? Então, estou muito satisfeita em estar aqui. Microfone. Lógico, nas lives desse mundo. Então, nós temos um livro para ser lançado. Por favor, de lançar esse livro aqui com a gente, por favor. Volte para lançar esse livro. É isso aí. Eu vou voltar assim para lançar, para apresentar, né? Se a gente tiver espaço, quero trazer as meninas também, para vocês conhecerem um pouquinho delas também. São mulheres incríveis, com trajetórias incríveis, são sobreviventes, né, desse grande naufrágio que é a colonialidade e todas as imposições que ela nos coloca. E o Coletivo Yellow Day está desenvolvendo um trabalho muito bonito aqui na cidade, no sentido de promover, né, essa necessidade da gente combater o racismo, não só do ponto de vista do racismo estrutural e das políticas públicas, mas também dos efeitos do racismo na construção da nossa identidade, da nossa subjetividade. Então, esse é um livro, né, o Se Me Deixassem Falar, a gente organizou ele em 5 capítulos, sendo esses 5 capítulos 5 marcadores afetivo-temporais das nossas vidas. Então, a gente, no primeiro capítulo, ele se chama Negra, né? Porque é assim, o ponto de partida, a maneira como a sociedade nos reconhece, como a sociedade nos lê, e a maneira como a gente vai construir essa identidade ao longo da nossa vida de maneira positiva, ao contrário de como que isso é travado na nossa infância. Então, durante todo esse livro, a gente faz essa trajetória, ao mesmo tempo que a gente vai colidir essas trajetórias, né? Porque nós somos diferentes, tivemos vivências diferentes em regiões diferentes da cidade, então a gente colide todas essas existências, né, para que a gente compreenda que existem pontos onde a gente encontra, onde a gente vai se identificar enquanto não um sujeito único, mas parte de uma coletividade, né, que é o fato de sermos mulheres pretas, e isso faz com que a gente consiga lidar coletivamente com determinadas dores, como sendo algo que não é exclusivo da nossa existência, né? Mas algo que é socializado, que é lugar comum e que muitas vezes a gente não identifica. Então, é um projeto muito interessante porque busca caracterizar o racismo da sua maneira mais subjetiva, né? Na maneira como ele se apresenta na nossa realidade, em diferentes momentos e de diferentes maneiras, né? Então, quando o livro sair, está previsto para maio, eu gostaria muito de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês esse momento muito importante na nossa vida, até porque são vozes historicamente silenciadas, né? Muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas a gente nem acredita que a gente está lançando o livro, porque de tanto que nos foi negada a possibilidade dessas vozes serem ouvidas, né? Ainda mais para quem conhece a realidade de São José dos Campos, né? Que é uma cidade bastante embranquecida. Então,
são as narrativas contra-hegemônicas que são historicamente silenciadas, né? Então, felizmente, a gente conseguiu furar essa bolha institucional e conseguimos ser pleiteadas aí com esse fundo municipal, que é dinheiro nosso, do contribuinte, e que, portanto, nós temos que ocupar esses espaços, sim, sem dúvida. De novo, sem microfone. Maravilha. O que mais que você vai dizer aí para gente? Continua. Tá joia. Bom, na verdade, eu vim aqui hoje, né? Eu vim para falar um pouco a respeito do tema política, né? Porque eu tenho acompanhado, assim, não todas, confesso, mas acompanhei algumas lives que foram feitas aqui no grupo e foram feitas algumas provocações, né? No sentido de que a gente tem que atuar na nossa luta antirracista, para o desenvolvimento do povo preto, né, no Brasil, uma vez que nós não somos minoria, somos a maioria numérica desse país, né? E que a partir do momento que a gente consiga tomar essa consciência, que a gente consiga desenvolver formas da gente conseguir se desenvolver, né? E que isso seja feito em todos os espaços, né? Em todos os âmbitos da nossa vida. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui para mim. Aí, apareceu. Ouvindo perfeitamente. Ótimo. Então, assim, eu me senti muito provocada nessas lives, né? Porque, de fato, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é a política e qual que é o papel da política na nossa vida, uma vez que nos foi negado historicamente essa condição, né? A política é visto como algo estranho às pessoas pretas, né? Algo que é visto como um terreno que não nos pertence. Né? Não é à toa que, embora nós sejamos a maioria numérica da população brasileira, na casa de 53%, nós somos a minoria absoluta nos espaços de poderes institucionais. Né? Hoje nós temos em torno de 8,5% de pessoas pretas ocupando cargos políticos. Isso é muito pouco, né? Isso é uma margem vergonhosa, insignificante, que nós precisamos dar um jeito coletivamente de conseguir melhorar esses índices, né? E não simplesmente com o objetivo da gente garantir uma representatividade pura e simplesmente. Eu vou explicar logo menos o porquê, né? Mas para a gente compreender que a gente precisa se enxergar enquanto uma categoria na sociedade, né? Que a gente consiga se reconhecer enquanto unidade, que a gente consiga garantir uma identidade. Né, nesse momento a gente lança um primeiro desafio, que é o fato de que, embora sejamos a maioria numérica da população brasileira, ser negro no Brasil ainda não é uma condição para conseguir ter letramento racial, ou seja, para se compreender enquanto pessoa preta e para compreender o que significa ser uma pessoa preta numa sociedade brasileira hoje. Né? Então, o primeiro grande desafio, no meu ponto de vista, é a gente conseguir garantir, né, processos onde essa população preta consiga se reconhecer e consiga se ler como tal. Bom, e para isso, né, eu acho que a educação ela é fundamental. Eu, como educadora, não poderia deixar de falar sobre isso. No entanto, a gente não pode esperar que esses processos aconteçam no campo da educação para a gente galgar essas transformações, né? A gente precisa se fazer presente com as ferramentas que a gente tem. Nesse sentido, eu gostei muito da fala da Sônia, em lives anteriores, no sentido de nos provocar, né, de por que não estarmos nesses espaços políticos. E aí eu lembro que teve uma live, né, por que o preto não vota em preto? E essa live, ela mexeu bastante comigo, porque demonstra justamente essa dificuldade que ainda temos de nos apropriarmos desses espaços, de nos sentirmos capazes de ocupar esses espaços, até porque são espaços já vistos como maculados, né, como corrompidos ou corruptíveis, né, que pessoas que entrem lá, elas deixem de atender aos
aos seus fundamentos, né, às suas ideias, às suas ideologias, como se as pessoas elas mudassem o seu pensamento a partir do momento que elas optem por entrar na política institucional. Então, assim, para a gente dar uma limpada no terreno, eu gostaria muito que a gente refletisse um pouco que a política ela está muito além da política institucional, que é essa política que a gente faz de ir para as eleições, de eleger um representante. Minha querida, por que você acha que negro não vota em preto? O que acontece? Você acha Então, que é educação mesmo? Porque eu conheço gente muito educada que não vota em preto. Então, qual a tua opinião? Então, quando eu digo educação no sentido da gente conseguir se compreender como pessoas pretas que somos e que a gente precisa estabelecer uma solidariedade entre pessoas pretas. E não a educação formal lá da escola, aprender as matérias, ler, escrever e ter um diploma. Não necessariamente tem a ver com diplomação, mas no sentido da gente conseguir fazer o nosso letramento racial, se compreender enquanto raça e conseguir se pensar enquanto raça para a garantia da melhoria das condições de vida do coletivo, e não somente dos sujeitos individualizados. Então, é muito parte também desse processo de construção histórica que nós temos, das nossas identidades, que nos nega as nossas potencialidades, os nossos traços, que é o que a Neuza Santos, ela chama de auto-ódio, né? Então, esse auto-ódio faz com que a gente tenha dificuldade de se reconhecer, tanto na gente quanto no nosso semelhante. Uma vez que a compreensão da nossa negritude, ela perpassa por anos de opressão histórica, por anos de diminuição da nossa figura, da nossa imagem, da construção de estereótipos distorcidos do que significa ser uma pessoa preta. Então, a nossa sociabilidade, ela vai ser atravessada dessas relações de tal maneira que a gente não se sinta quando eu digo a gente, eu estou falando assim, no senso comum, tá? Não estou falando de quem já está travando esse debate, procurando desconstruir a decolonialidade nas suas relações, né? Eu estou falando do brasileiro comum, do trabalhador, que é maioria preta, que é né, que, enfim, que é o assalariado, ou que muitas vezes não está numa condição de assalariamento e que não consegue se reconhecer como um sujeito capaz de transformar a sua própria realidade por meio da auto-organização. Então, muitas vezes, prefere-se votar no engravatado que tem a cara de bem-sucedido. Mas o que é a cara do bem-sucedido? O que é a cara do político confiável? Né? Então, a gente precisa garantir mecanismos para que a gente se compreenda como pessoas para ocupar aquele poder. É por isso que a representatividade ela é muito importante. É por isso que é importante você ter cada vez mais pessoas pretas ocupando esses espaços. É por isso que é importante que a gente tenha cada vez mais mulheres pretas, pessoas pretas ocupando os cargos políticos, ocupando os cargos de destaque nas empresas, ocupando posições de prestígio na sociedade, para a gente romper com essa visão de que o lugar do negro é o não lugar. Porque por mais que a gente tenha a compreensão de que isso é produto de todo esse racismo, de toda essa exploração e opressão histórica, isso acaba sendo naturalizado na realidade para as pessoas que estão completamente alheias a esse debate. Para quem está fora da militância, para quem está fora dessa vanguarda, para quem está fora desses ambientes onde se trava esse debate. Né? Então, quem tem... Aqui a Vânia falando, né? Concordo plenamente. Temos que nos orgulhar da nossa raça e principalmente nos valorizar mais. É isso mesmo, Vânia, eu concordo plenamente. Né? Nós temos que fazer essa movimentação de valorização dos nossos para que as gerações vindouras e para que as gerações atuais consigam se reconhecer nesses espaços de poder. Porque, veja bem, né? Quando uma pessoa preta ela se coloca numa posição de destaque, o racismo estrutural ele está tão enraizado que é muito comum essa pessoa ela ser diminuída, ser desclassificada, né? Ela ser uma pessoa desmoralizada, ser chamada de metida,
Nossa, mas você é tão metida. Não, não é que eu sou metida, é que você está acostumado com pessoas pretas em condição de silenciamento. Então, a partir do momento que a gente não aceita essa subalternidade, nós estamos impondo uma nova forma de sociabilidade para a sociedade que está acostumada com essa relação, em que o lugar do preto é na subalternidade. E quando a gente se coloca de maneira diferenciada, né, quando a gente ousa contestar essa naturalidade, nós somos duramente atacados. Então, é muito importante que quando eu digo esse processo de se educar os nossos, não é necessariamente uma educação formal, do ponto de vista dos papéis, até porque a compreensão de que esse tipo de conhecimento é o único conhecimento válido é a ideologia da própria branquitude. Né? O que nós precisamos é a valorização dos nossos saberes ancestrais, né? Inclusive, que a gente possa resgatar esses valores e consiga aplicá-los nessa realidade, até porque as ideologias do norte global, elas estão fadadas ao fracasso, tanto do ponto de vista do esgotamento das relações, como também do esgotamento da materialidade do planeta, que não dá conta mais desse regime de exploração absoluta das coisas e das pessoas. Né? Então, nós precisamos pensar em outros padrões de sociabilidade. E a nossa ancestralidade, assim como os povos originários, carregam, né, algumas heranças que a branquitude, enquanto sistema ideológico hegemônico, fez questão e faz questão de continuar apagando cotidianamente essas ideologias, justamente por elas serem extremamente perigosas, porque elas colocam em xeque essa lógica, essa racionalidade branca que é predatória, tanto do ponto de vista das relações humanas, como também do ponto de vista do meio ao qual a gente vive. Então, quando eu faço essa provocação de que a gente precisa compreender que a política ela está além da institucionalidade, está além do Estado, é justamente por compreender que política trata-se da maneira como a gente se relaciona em sociedade, como a gente estabelece as relações que vão organizar a vida em sociedade, né? Isso é histórico. E a gente faz isso tanto do ponto de vista das relações individuais, como também das relações entre os grupos. Nós precisamos gerar uma identidade positiva entre nós, para que a gente consiga se identificar a ponto da gente conseguir se organizar para a gente conseguir votar na gente mesmo. As pessoas elas precisam se reconhecer enquanto tal, né, e pararem de votar em pessoas que não as representam. Então, para isso, as pessoas elas precisam se reconhecer, se olhar no espelho e falar: eu sou uma pessoa preta, e eu tenho orgulho de ser uma pessoa preta, e eu vou honrar os meus ancestrais, e eu vou lutar para que a gente faça uma transformação dessa sociedade para atender as minhas necessidades e as necessidades das minhas gerações futuras. Isso é muito difícil de se fazer, né? Porque, no fim das contas, a gente opera dentro daquilo que nos é possível fazer. E é verdade que nos foi imposto historicamente uma condição onde nós quase não temos tempo para refletir sobre essas coisas. A gente está dentro de uma lógica do cotidiano, de garantir o aqui e o agora, pagar as contas, dar conta da nossa casa, dos nossos filhos, ter um pouco de conforto e lazer, porque nós precisamos, nós somos seres humanos e a gente quer ter as coisas, a gente quer ter do bom e do melhor, e isso não é um problema, isso não é errado. No entanto, isso acaba sendo também uma imposição de qual é o horizonte do nosso olhar, né? E a gente teria que ter condições de enxergar mais na frente, a gente conseguir perceber que os nossos ganhos individuais, eles só fazem sentido enquanto parte de uma coletividade. Então, essa é uma provocação que eu faço também, que eu sempre faço nos espaços ao qual eu atuo, que nós queremos, sim, cada vez mais ver as pessoas pretas melhorando de vida
cada vez mais as pessoas pretas galgando, enfim, galgando coisas, galgando espaços de prestígio, de poder. No entanto, é muito importante que a gente não perca de vista de que nós precisamos garantir o progresso não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista social e coletivo. A Úrsula falando, parabéns, que honra mulheres no conhecimento necessário para o progresso. Eu que agradeço, Úrsula, né? A Denise Fungaro também, parabéns, Luciana, reflexão perfeita, agradeço todo mundo que está acompanhando aí no chat. Bom, falando um pouquinho sobre a questão da política institucional. Gente, se alguém tiver dúvida, pode colocar aí no chat. Sônia, você tem algum apontamento para fazer para a gente? Lógico. Lógico. Você está fazendo uma série de provocações. A minha pergunta é: como fazer com que esse pessoal se aceite mais? Como fazer com que esse pessoal procure representatividade? Como fazer com que esse pessoal todo se ame, se considere e considere o outro igual como ele e dê valor àquele igual a ele, não o despreze como lhe foi ensinado a vida inteira para desprezar? Eu estou passando para você as provocações, você está provocando a gente. E aí, qual que é a tua ideia? Como a gente consegue superar tudo que nos foi ensinado nesses 500 anos? Porque tudo somado não mudou muitas coisas, né? Sim. É isso. Bom, são provocações que, se eu dissesse que eu tenho essa resposta, eu acho que a gente já teria condições de, né? Bom, vamos fazer então, né? E vamos todo mundo para casa, que as respostas elas estão prontas. Mas infelizmente não é assim que a realidade se dá, né? O que eu provoco para essa compreensão política que eu trago, de que ela vai além da institucionalidade, é para que a gente se perceba enquanto um sujeito político, para que a gente tenha compreensão de que essa praxis, né, o que é a praxis? A praxis é a atividade prática mediada pela atividade de reflexão. Então, que a gente tenha uma praxis política em todas as nossas ações e em todas as nossas práticas. Então, assim, eu, quanto educadora, como professora, eu não sou somente uma professora, que assim como existem muitos professores que são só professores, que vão lá, que agora não na pandemia, que tem sido remoto, né, mas que iam lá, que assinavam um livro-ponto, colocavam os conteúdos completamente isentos de nenhuma mediação no quadro, e, enfim, pagamento na folha do pagamento no final do mês, né? Então, não existe nenhum compromisso político por trás dessa prática docente, né? Então, estou tomando isso como um exemplo. Agora, compreender a praxis política nos nossos espaços de atuação é isso, é perceber que todos os espaços que a gente atua são espaços em potencial, onde a gente tem condições de garantir essa construção decolonial. Então, é possível fazer isso na escola, enquanto educadora, é possível fazer isso atuando na sociedade civil, nos espaços que são possíveis, por dentro da institucionalidade, nas comissões, ou por dentro dos movimentos. É possível fazer isso dentro da política, né, institucional, por meio da concorrência dos cargos políticos, por meio de travar esses debates cotidianamente nesses espaços políticos, o que é muito difícil de se fazer, mas não é impossível de se fazer. É possível fazer isso por meio das organizações sociais, que fazem trabalhos fundamentais aí, trabalhos por meio da arte, da cultura. Então, é importante que a gente coloque a nossa existência a partir desse ideal, né, de se compreender como um agente de transformação social, né, para se ensejar essa transformação no dia a dia.
talvez a gente fique preso e talvez a gente consiga, muitas vezes a gente se sinta frustrado por não perceber uma mudança tão grande no nosso cotidiano. Mas é muito importante a gente se unificar cada vez mais e travar isso de forma coletiva para que a gente consiga ter mais impacto na realidade do mundo à nossa volta. Né? Então, você ter uma organização como essa, né, uma associação de pessoas pretas que tem o objetivo de angariar fundos para a gente conseguir garantir o alevantamento da população negra, seja por meio dos cursos, seja através da atuação nos espaços de poder, seja por meio do fomento da formação, dos cursos, tudo isso é fundamental para esse processo de descolonização dos nossos saberes, para que a gente consiga construir essa identificação positiva. Agora, é também muito importante que a gente saiba que existe sempre um limite dado. E que limite que é esse, né? Geralmente o limite ele vai se dar a partir dos locais onde a gente atua. Então a gente precisa ampliar constantemente esse raio de atuação e que a gente saia cada vez mais dos gabinetes, que a gente saia cada vez mais para o discurso e que a gente vá para a prática, que a gente vá dialogar com periferia, que a gente vá se organizar nas periferias das grandes cidades, organizar cursinhos, né, que a gente vá, de fato, incidir aonde estão as pessoas pretas, né, porque, no fim das contas, não existe espaço vazio. Se nós não estamos lá, existem grupos organizados, geralmente que são grupos esses confessionais religiosos, protestantes, que estão inseridos nessas comunidades cuja maioria é preta. E muitas vezes estão prestando um desserviço do ponto de vista de manter a colonialidade das ideias nesses espaços. É muito triste a gente observar isso acontecendo. Então, não existe vazio de poder. Aonde a gente se ausenta, alguém vai estar ocupando. Então, nós que estamos propondo esse movimento de construção das nossas identidades, de fortalecimento das nossas identidades, vamos ter que também sair dessa zona de conforto para dialogar com os nossos irmãos. É isso. É exatamente, e é exatamente isso que o Avanço do Brasil Negro planeja, tem feito, estamos trabalhando um montão para isso. E aí vem outra pergunta. Nós estamos organizando um curso de política para junho, abril, maio, para maio, 25 de maio, 15 de maio, que a gente está organizando um curso. Então, legal. A pergunta é, você vai entrar com a gente como professora? A ideia é aglutinar. É aglutinar, ó, chamar o pessoal. Você não entende de política? Quer entender? Venha. Você quer aprender? Venha. Você quer ser político? Opa, nós vamos continuar esse curso como uma mentoria para aglutinar esse pessoal que quer ser político, mas não sabe como, e nós gostaríamos de orientar. Você está com a gente nessa? Mas sem dúvida, Sônia, eu estou muito feliz de estar somando com vocês aqui. Obviamente que, como eu falei, né, a minha experiência ela é bastante limitada, eu estou em constante aprendizado, né, já diria um ditado lá do nosso continente, né, para a gente se levantar para ensinar é necessário sentar para aprender, né, então eu estou constantemente também nesse movimento de sentar e levantar, sentar para aprender, sentar para absorver e também levantar para socializar, para compartilhar esses conhecimentos e agregar. Então, sem dúvida, para mim vai ser um prazer poder somar. Só uma curiosidade, nessas últimas eleições, eu sou filiada ao PSOL desde 2017, né? Agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória política, se vocês me permitirem um pouquinho. Como eu falei, eu sou filha de mãe solo e minha mãe, ela nasceu em São Paulo, né? Ela nasceu no ABC Paulista, na verdade, em São Caetano do Sul. E ela, na juventude, ela vai vivenciar esse processo de redemocratização do Brasil para o pesadelo do meu avô. Então, ela participou dos processos de eclosão política, né? Para a reabertura das relações.
E então, assim, eu cresci nesse cenário onde minha mãe, ela sempre estava presente, né, nos espaços políticos. Minha mãe atuou dentro do Partido dos Trabalhadores por uma época. Ela também foi diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp. E então, assim, a minha vida ela foi atravessada por essas experiências que minha mãe trouxe para nós. E e aí, quando eu cheguei na minha adolescência, eu, obviamente, já estava metida a me organizar Grêmio Estudantil na escola, um movimento Passe Livre no começo dos anos 2000. Então, eu também comecei a me organizar no PSTU, né? Foi o primeiro partido ao qual eu me filiei, militei, atuei lá dentro por uns bons anos, por mais ou menos até o ano de 2009. E durante a graduação eu precisei de um afastamento estratégico das organizações de esquerda para poder estabelecer esse momento de construção do meu, né, da minha praxis política do ponto de vista da teoria. Então, eu precisei parar para estudar, né, para me formar, para me fortalecer. E, e aí eu me formei, voltei para São José dos Campos. Minha filha veio morar comigo, né? Enfim, todas as atribuições aí da maternidade, que a gente sabe que influencia sim na participação política das mulheres, né? A questão dos filhos. E, e aí, por volta do ano de 2017, eu falei, chega, né? Eu preciso voltar para a luta institucional, porque a gente também está vivendo a eminência política, né? Nós acabamos de sofrer um golpe na institucionalidade, pelo menos essa é a leitura que eu faço, né? Que a gente viveu um processo de golpe parlamentar midiático nesse país sem precedentes, que não se encerra, né? E e aí, em 2018, nós temos as grandes manifestações, né, contra o Ele Não, e, portanto, eu achei que estava na hora de voltar, de fato, a dialogar de maneira mais consistente com a esquerda. E por que no campo da esquerda, gente? Muitas vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo que a negritude precisa entender que entre esquerda e direita nós temos que estar do lado dos negros. Eu não tenho desacordo com essas ideologias, né? Eu não desacordo, por exemplo, que dentro do espectro da esquerda você vai ter também a permanência de uma ideologia colonizadora dentro dos próprios partidos da esquerda. Por muito tempo, a questão do debate de gênero e raça era visto meramente como perfumaria, como algo secundário, algo que se supera a partir da superação do capitalismo, né? E até por isso mesmo eu precisei desse momento do afastamento, né? Mas felizmente a realidade ela está aí para nos fazer justiça, dizendo que os setores mais dinâmicos da luta são e seguem sendo as pessoas negras, as pessoas da periferia, as mulheres pretas, elas que estão aí conduzindo os principais processos de transformação, e não é só aqui no Brasil, não. Né? Em todas as regiões do mundo, você consegue perceber a existência de revoltas anticoloniais liderados por pessoas pretas, liderados por mulheres, por povos originários. E é aí justamente que a esquerda ela vai ter que ser obrigada a fazer um meia-culpa, né? Não que isso vá ser feito de maneira, não devemos ser ingênuos e dizer que eles vão reparar os seus erros históricos e vão conseguir vão conseguir superar esse pacto do narcisismo branco que também impera na esquerda, né? Muito pelo contrário, a gente não tem que ter nenhum tipo de ingenuidade em pensar que isso vai ser colocado à prova, né? É bem aquele conto da Lélia Gonzalez, no ensaio que ela fez, falando sobre as mulheres, né? Que muitas vezes a esquerda ela vai lá, publica um livro, dizendo que é um livro sobre as pessoas pretas, convida a negritude, mas nós não somos convidados para sentar à mesa, né? Dando origem àquelas organizações que na juventude o pessoal brinca que são organizações berinjela. São pretas por fora, mas são brancas por dentro. Né? Então, obviamente, quer comentar alguma coisa, Sônia?
Me conta. Esse ano teve recursos para os negros no partido, 30% tem que ser mulher, enfim. Como é o pessoal? Ele respeita? Os negros realmente pegaram esses 30%? Veio recurso para as mulheres? Porque não adianta falar e depois não distribuir o recurso. Como é que a pessoa vai se candidatar? Eu concordo plenamente, né? Nós observamos que há sim uma disposição interna dentro do PSOL de garantir essa mudança estrutural no partido. No entanto, para quem não sabe, o Partido Socialismo e Liberdade, ele é um partido de correntes. O que isso significa? Significa que internamente existem pequenos grupos políticos que disputam entre si para ver quais são as ideias que vão acabar tendo um peso maior na realidade. Então, essas correntes, que são correntes históricas, umas vão ter mais forças, vão ter mais expressão dentro do partido e outras vão ter menos. E isso vai variar também de lugar para lugar. Eu, particularmente, me organizo dentro de uma corrente chamada Insurgência, que, inclusive, era a corrente da Marielle Franco, presente hoje e sempre, né? Lembrando que dia 14 aí fez 3 anos que a gente permanece perguntando quem mandou matar, né? Então, assim, nós nas últimas eleições, a gente passou pela experiência, né? Foi muito difícil, aliás, eu acho importante socializar isso com as pessoas, que não é fácil você tomar a iniciativa de aceitar participar de um processo político, porque o tempo inteiro você tem a estrutura dizendo que aquele lugar não é um lugar para você. Então, assim, eu participei de uma chapa coletiva, composta por 3 mulheres, sendo a cabeça de chapa a Ingrid Sá, minha companheira de projeto do livro também, que é uma mulher preta, né, nascida numa região periférica daqui de São José, que é o bairro Campo dos Alemães, eu, né, e a Kika, que é uma mulher trans daqui da cidade também, que tem uma trajetória de luta aí muito grande em prol do direito das pessoas LGBTs. E nós aceitamos sair nessa chapa coletiva justamente porque existe uma série de pressões antes mesmo da gente aceitar, né? Se propor a concorrer a umas eleições. E dentro do partido, não podemos dizer que é um processo tranquilo também, porque há uma disputa muito grande para que esse recurso ele seja distribuído à revelia dos interesses das correntes majoritárias que estão nesses grupos políticos, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês que o PSOL, ele não é perfeito, mas ele é o que há de melhor na realidade, né, do ponto de vista de garantir a distribuição desses recursos. A gente ficou numa segunda faixa, uma faixa que se colocava a partir dos marcadores de gênero e raça. E por que não estávamos na primeira? Não estávamos na primeira porque existia o peso político das candidatas de uma das correntes que tem uma expressão maior em termos de filiados. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência também, que o partido, ele é uma conjunção de forças internas. Se a gente não se adentra no partido, se a gente não atua cotidianamente nesse espaço político para fazer pressão, para fazer números de votos, não tem condições da gente conseguir, de fato, garantir expressão na realidade. Porque, gente, os espaços de poder, eles são disputáveis. E, como eu disse, não existe espaço vazio. Se a população negra não está dentro desses partidos, dificilmente a gente vai conseguir garantir a quebra desses privilégios históricos de algumas figuras carimbadas que estão nesses partidos e que muitas vezes acabam tendo o grosso do financiamento eleitoral. Então, a gente precisa adquirir esse estômago, né, se munir dessa força coletiva para atuar sistematicamente nesses espaços, porque atuar dentro de um partido político não é simplesmente fazer o aluguel da legenda, né? Muitas vezes algumas pessoas defendem isso, né? Se aliam ao partido que tem maior expressão na realidade e que
não necessariamente coaduna com as ideias do partido. Eu, particularmente, não defendo esse tipo de atuação. Eu defendo que a gente atue dentro de um partido ao qual a gente tem afinidade político-ideológica com o partido, né? Com o estatuto do partido. Então, é por isso que eu me organizo dentro do PSOL, no sentido de exercer essa pressão política interna para romper essas contradições que, sim, existem dentro do PSOL. No entanto, dentro do espectro da esquerda, eu acredito que o PSOL ele seja um partido que mais esteja preparado para dialogar com a sociedade, sem a mácula, né, sem o ranço histórico que ficou com o campo da esquerda. Então, é necessário que a gente renove os espaços, que a gente renove as pessoas, que a gente renove a política do ponto de vista de voltar a dialogar com as classes populares, de dialogar com a negritude da periferia, dialogar com os trabalhadores, com as mulheres, por entendermos que se nós deixarmos do jeito que está a situação da população preta, dos nossos, ela tende a se agravar, tende a ficar mais contraditória, haja vista o processo genocida que a gente tem acompanhando, fruto de uma total ingerência dessa pandemia, e que a gente enfrenta agora, e que nós agora vamos carregar a triste marca de sermos nada mais, nada menos do que 20% dos casos de Covid-19 no mundo. Isso é inaceitável. E, infelizmente, somos menos da metade das pessoas vacinadas. Tem mais branco sendo vacinado do que negro, tem mais essa também. Eu queria estar surpresa com esses dados. Mas não estou. Em outras palavras, não adianta querer se candidatar e já vai virar presidente da República. Nós precisamos entrar nos partidos, nos afiliarmos. É isso que você está dizendo? Temos que nos afiliar, temos que chamar uma afiliação em bando, todo mundo, a negada toda tem que definir os seus partidos e começar a se filiar. Essa é a ordem, então. Sim. Okay. No meu entendimento é isso, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto. Nas últimas eleições, existe geralmente os partidos eles fazem uma prévia para definir qual figura vai te representar. No último processo eleitoral, a gente precisava definir quem iria ser candidato a prefeitura da cidade de São José dos Campos. Houve um acordo entre as correntes majoritárias que eles apresentariam a figura da Marina, que foi realmente apresentada, teve a maioria absoluta dos votos e que saiu como representante do PSOL. A nossa corrente, né, e o nosso grupo defende a ideia de que nós precisamos que o centro da nossa estratégia tem que também estar no centro da nossa tática. Então, nós precisamos que mulheres pretas estejam à frente desses processos de luta. E que, portanto, a gente deveria votar mulheres pretas nas eleições. Né? Não só para concorrer à vereança, mas também para concorrer ao executivo. Bom, nós dispunhamos da figura da Ingrid, e nesse momento de prévia nós lançamos o nome dela para concorrer, né? Nós sabíamos naquele contexto que não teria peso na realidade, que nós não iríamos ganhar aquela eleição, aquela prévia, né? Mas nós fizemos questão de colocar o nome da companheira para que houvesse ali dentro do campo político uma demarcação das nossas intenções, de que nós concordávamos que a tática dessas eleições nós deveríamos ter uma mulher preta concorrendo, assim como o PSTU lançou a figura da Raquel muito acertadamente. E, infelizmente, nós fomos votos vencidos, porque essas eleições elas são votadas apenas por filiados. Então, só para a gente ter uma ideia, o quanto que é fundamental e necessário que a gente faça, sim, essa filiação em massa, se a gente, de fato, quiser ter um peso dentro da dinâmica da organização interna dos partidos. Ok.
Porque a gente está querendo, mas não faz a coisa certa, né? Não basta ter um nome e sair gritando, vamos ganhar, vamos ganhar. Tem que vir por debaixo, pelo partido, e galgando passo a passo até chegar lá. Eu nunca me meti, eu sou daquelas, né? Política não é para mim, eu era daquelas, política não é para mim, não é para mim. Mas depois das últimas eleições, como diria minha avó, gato escaldado morre de medo de água fria. Precisamos mudar alguma coisa e vamos ter que fazer isso passo a passo para conseguir chegar lá. Estou entendendo, pode continuar. Então, gente, eu acho que é isso, assim, é muito difícil a gente se colocar nesses espaços que foram construídos para não serem nossos, né? Até porque o poder político ele não é divorciado do poder econômico, né? Porque na sociedade em que nós vivemos, a política institucional ela é desenvolvida a partir dos interesses e das demandas dos grupos econômicos no poder. Então, a gente não pode ter nenhuma ingenuidade de acreditar que somente atuar nos espaços da institucionalidade vai fazer com que a gente rompa com essa lógica, com a lógica da manutenção das desigualdades para com a população preta. Porque isso está na natureza, está na raiz da dinâmica da sociedade. Boa noite, Gislaine. Boa noite, Tati. Está na dinâmica das relações da sociedade ao qual a gente vive. Mas é muito importante que a gente se coloque como resistência em todos os espaços, em todos os âmbitos da nossa vida. É por isso que quando você me convidou, Sônia, eu fiquei muito feliz e eu quis vir com essa proposta de debate, justamente para que a gente, cada vez mais, mulheres pretas, se compreendam e que a gente se imuna dessa identidade de enfrentamento que as nossas ancestrais travaram, né? Porque as mulheres negras, elas são porta-vozes da mudança historicamente, né? Então, assim, por mais que tentassem apagar historicamente essas mulheres imprescindíveis na história, né, como Luísa Maim, como Dandara, como Aqualtune e tantas outras que foram fundamentais para que a gente conseguisse galgar esse processo abolicionista, né, porque a abolição fruto de um processo de lutas, estou completamente convencida desse posicionamento. Então, que a gente continue essa trajetória de reivindicar para nós essa posição na sociedade de galgar a transformação pelos nossos. Não é somente, né, no sentido de ocupar o poder pelo poder, mas é por compreender que a gente precisa se mobilizar caso a gente queira ter uma perspectiva de vida digna, tanto para nós quanto para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as nossas famílias. Então, é muito urgente, é uma tarefa urgente, que a gente se coloque, que a gente se imuna dessa força coletiva, que a gente busque cada vez mais se curar para conseguir romper com essa subjetividade, né, com essa internalização da lógica colonial, que muitas vezes nos impede de se colocar nos espaços, é muito difícil, né? Por exemplo, para eu vir aqui hoje e falar com vocês e me expor e falar todas essas coisas, é um desafio imenso. Quantas vezes eu me senti assim, insegura para pegar a minha voz, né, levantar a minha voz e falar assim, poxa, existe a possibilidade aqui, vamos se unir, vamos se movimentar. Né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga cada vez mais se superar nesse sentido. E essa movimentação, ela é muito mais fácil quando ela é feita coletivamente. Então, é por isso que eu lanço realmente essa proposta, né, da gente se munir de união, da gente se munir de aquilombamento. Estou muito feliz de estar aqui hoje, queria agradecer o convite, a possibilidade, o espaço da fala, me colocar a serviço do avanço do Brasil Negro, para ajudar nesses processos, para contribuir da maneira que for. E é isso, gente, para cima deles, e que a negritude, né, ela consiga se unir, se olhar com muito mais amor, com mais afeto e com muito mais sede de transformação da nossa realidade. É isso aí. A gente que agradece muito a tua participação. Aprendemos um montão com tudo que você disse e vamos repetir.
Pessoal, mulherada, negada, todo mundo, a gente tem que se unir para uma meta, para um fim próprio, para nós mesmos. Não ficar sendo político para encher o bolso de dinheiro como uns e outros, não. Nós precisamos sair desse buraco que nos colocaram historicamente e nos tornarmos pessoas mais poderosas. Temos que nos unirmos. O Avanço agradece muito a tua participação e não esquece, vamos fazer mais reuniões, pessoal, vamos fazer um workshop político e a Luciana vai estar lá para falar mais ainda com a gente. Carlão, querido, tem alguma pergunta? Carlão, querido, tem alguma pergunta? É isso então, Luciana. Muito, muito obrigada mesmo. Volte, vai voltar para o nosso workshop. E para lançar o teu livro. E para lançar o teu livro. Tá bom, muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo carinho e pela acolhida. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.